Thiago, o Varini, Martim Varini, quando foi demitido, ele veio aqui um dia depois, aqui nos estúdios, participou também de um bate-papo conosco, e ele disse que só falou com o Petralha uma vez e pelo telefone. Esse afastamento do Petralha também acontecia no CT? Isso também prejudicou de alguma forma o andamento ali do ano? Como que você vê isso? Você tá 9 anos, você tá muito tempo aqui, então você viu várias fases do Petralha, né? Então, quando eu cheguei, né, ele não tinha tanto essa situação da saúde, né? Então, por isso a gente precisa respeitar muito, que isso aí não tem como controlar, né? Ele passou por um período muito difícil, né, cara? A gente entende isso, né? Só que início da pandemia para cá ficou muito vazio em termos de presidente ali, sabe? Ele comandava, mas comandava da casa dele, né? Ele comandava, mas comandava de longe. Então ele apostou em alguns profissionais para poder conduzir dentro do clube. Só que a gente precisa entender que hoje dentro do futebol o jogador ele precisa olhar às vezes para cima e ver que o seu presidente, o seu patrão, ele tá na sua frente, né? Para te cobrar, para fazer, ó, tá bom, não tá bom, tá ruim. Inclusive foi 2020, 2021, quando eu tive uma conversa com ele até na arena, ele me chamou lá, eu tomei um susto, falei, o que eu fiz, né? Tipo, ele falou, não, temos que melhorar, tal, preciso de você, tal. E isso você sente aquela pressão, é o que faz o jogador jogar isso aí, cara. Às vezes o cara se sente ele todo relaxado, tá? Sabe, o presidente nosso não vem, não cobra, né? Tem uns caras aqui embaixo que cobram, mas não vai sobrar nada. Teve um pouco desse clima no então, passado? Assim, então, ano passado, eu vi ele somente na comemoração do título no estadual, né? Foi quando eu vi ele um pouquinho também, a gente nem trocou palavra nenhuma, ele chegou ali, pegou a taça, já saiu e já foi embora. E não vi mais. Inclusive, eu fui ver ele depois desse dia, somente ontem, quando eu fui rescindir lá, que ele chegou, mas aí eu passei pro outro lado lá para não ter problema, sabe? Então faz todo esse tempo. Então, assim, eu acho que a imagem dele, eu acredito que esse ano ele tá indo mais lá. Então, todo mundo sabe que ele indo lá, porra, as pessoas, porra, tem um certo respeito, é uma imagem muito forte, é diferente de quem tá lá conduzindo todos os dias, né? O jogador sabe que o presidente vai estar ali para poder cobrar, né? O jogador tá ali, tá presente no vestiário, às vezes vai. A gente sabe que do problema de saúde dele, repito, a gente precisa respeitar. Então, esse período que passou da pandemia para cá foi muito difícil por causa disso. Então, assim, eu sei que ele poderia estar, mas não tinha condições. Na pandemia mesmo, ficou 2 anos sem ir. A gente sem ver ele. Sim. Então, assim, imagina você trabalhar na empresa 2 anos sem ver seu presidente. Cara, isso afeta muito também. Sabe? Claro que eu sei que o jogador ele precisa todos os dias trabalhar para ele, para a família dele, para jogar. Não porque o presidente está ali, mas, cara, aquilo não é uma imagem muito forte, é uma cobrança diferente, a cobrança de imagem, de ver, sabe? Então, assim, isso fez falta, cara, lá no dia a dia. Isso fez muita falta.